Começo eu? Olá. É um orgulho, é uma alegria, é uma mistura de emoções. A gente está participando de mais um Todos Juntos contra o Câncer. E hoje, especialmente, para falar de um tema tão importante como uma lei que regulamenta a pesquisa clínica no Brasil. Antes da gente começar, eu vou convidar todos para assistir o vídeo do Cura. A cura para a saudade é o encontro. A cura para a idade é o amor. A cura para o silêncio é a música. A cura para a solidão é a amizade. A cura para a fome é o alimento. A cura para lágrimas é o sorriso. A cura para a queda é o aprendizado. A cura para o problema é a solução. A cura para o câncer é a pesquisa. Todos os anos, mais de 8 milhões de pessoas perdem a vida por conta do câncer. São pais, mães, filhos, tios, irmãos, avós e amigos. Ajude o Projeto Cura a realizar pesquisa sobre o câncer, porque para um resultado efetivo global, a pesquisa precisa ser mundial. Salve vidas. Ajude. Alguns, ou muitos, já viram esse vídeo, e ele continua sendo um vídeo muito atual, e vocês vão ver ao longo do dia de hoje por quê. Então, estamos aguardando isso. Então, vou rapidamente falar quem é o Cura e por que vocês estão sendo convidados pelo Cura. Então, o Instituto Projeto Cura é uma instituição sem fins lucrativos, somos uma UCIP, somos uma vanguarda na América Latina, porque fomos a primeira instituição, uma ONG, a fomentar a pesquisa no Brasil. A gente tem 3 pilares importantes: a conscientização da sociedade civil, sobre os benefícios e a importância da pesquisa, incentivar médicos e profissionais da saúde para serem investigadores e estimular a cultura da filantropia, captando recursos para financiar estudos acadêmicos, utilizando diferentes abordagens. Esse slide ele é muito importante para nós, porque mostra nossas ações e o nosso público. Os eventos promovidos pelo Instituto Projeto Cura, como Cura Talks, Cura Meetings, o movimento Pesquisa Salvam Vidas, lives, etc., desempenham um papel essencial na disseminação de informações e na conscientização sobre a importância das pesquisas clínicas. Essas ações educam o público sobre os avanços e desafios na área da saúde, além de promoverem o engajamento ativo da comunidade leiga e médica, estimulando a participação e o apoio às pesquisas. Nós, membros do Instituto Projeto Cura, instituição vanguardista na América Latina, estamos felizes por vermos nosso trabalho sendo compreendido pela sociedade e alcançando seus objetivos. Liderando a missão de fortalecer e expandir a pesquisa clínica, contribuindo significativamente para o progresso científico, melhoria da qualidade de vida dos pacientes oncológicos e aumentando os recursos para o financiamento dos estudos acadêmicos. Até os dias de hoje, a gente já apoiou 10, estamos para fazer a 11ª apoio à pesquisa, inclusive do Dr. Maximano, que está aqui com a gente hoje. Nós já captamos cerca de 5 milhões e 500 para apoiar essas pesquisas que a gente já vem encabeçando. E sempre me perguntam, por que o Cura, uma ONG, precisa falar de pesquisa? Isso não seria atribuição da indústria farmacêutica e dos médicos? E eu digo que não. Pois entendemos que um país que desenvolve pesquisas tem um melhor sistema de saúde. Logo, oferece uma melhor assistência aos pacientes, tem uma melhor capacitação dos profissionais de saúde e tem melhores políticas públicas. E, para isso acontecer, precisa haver uma coalizão da sociedade civil, médica e governo. Estamos aqui participando do TJCC. E em todas as salas, esses temas estão sendo debatidos. E aqui nós estamos com a pesquisa. E são
várias as barreiras para o Brasil desenvolver pesquisas, e uma delas era por falta de uma lei para nortear um ambiente regulatório favorável que conversasse com outros países. Pois, como diz o nosso vídeo, para um resultado efetivo global, a pesquisa precisa ser mundial. Então, para a gente dar continuidade aqui ao nosso painel, caminhos regulatórios da pesquisa clínica após a aprovação da Lei 14.874/24, que foi sancionada em maio, e ela está em vigência desde final de agosto. Nós vamos ter aqui conosco alguns ilustríssimos convidados. E aqui eu vou pela ordem das apresentações. Então, eu vou falar um mini currículo dos três, e aí os três fazem as suas apresentações e a gente vai abrir para um debate. Lembrando que, na hora do debate, vai aparecer um QR Code, onde vocês poderão enviar as perguntas para o nosso tablet. Então, a primeira apresentação será do senhor Cláudio Osvan de Souza, coordenador de pesquisa clínica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Por favor. Seu celular. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria já, de antemão, de agradecer pelo convite ao Instituto Projeto Cura, com quem a gente já mantém aí uma parceria há muito tempo, o TJCC também, por essa organização, já virou uma data que todos nós marcamos sempre com um ano de antecedência. E alguns de vocês, obviamente, já me viram falar em algum outro momento, em algum outro ambiente sobre pesquisa clínica, e já podem concluir que sempre que houver pessoas dispostas a falar em pesquisa clínica, eu estarei entre elas. Então, por isso, eu estou aqui também, com uma responsabilidade muito grande, obviamente, representando aqui a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no momento crucial, a partir da publicação da Lei 14.784 sobre pesquisa clínica. Bom, eu vou falar muito rapidamente, eu acho que o mais importante, ao final, a gente ter um tempinho maior para discutir. A lei, seguramente, vocês já devem ter conhecimento, e, enfim, mas eu queria destacar aqui alguns pontos mais importantes, que a lei, para quem não acompanhou, é uma lei que se originou há 9 anos atrás, em 2015, enfim, passou aí por alguns projetos de lei, enfim, e desde então vem sendo discutida, e inclusive com a participação nossa, na construção do texto, na busca pela melhor alternativa, pelo melhor caminho. Então, só agora, em maio de 2024, então, houve a publicação, com prazo para vigência de 90 dias. E isso quer dizer que, a partir do último dia 26 de agosto, a lei já está vigente. Ela reorganiza o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, ela reforça, fortalece, ainda que a Resolução 466 anterior já fazia também esse papel, mas a lei traz elementos importantes sobre a proteção dos participantes de pesquisa, as boas práticas clínicas, a observância das boas práticas clínicas para a realização de pesquisas clínicas, os direitos dos participantes, enfim. A parte regulatória da Anvisa, propriamente dita, entrou meio que como um jabuti na lei. Está lá nas disposições finais. Lá em Brasília é muito comum isso, os jabutis e essas coisas todas. Então, nós entramos na lei que é eminentemente ética, do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. Mas nós ganhamos um artigo lá para colocar o prazo para a manifestação da Anvisa em relação à anuência de pesquisa clínica. Então, vou falar rapidamente aqui sobre essas mudanças. Então, lá no artigo 58,
a lei diz que a Anvisa terá o prazo de 90 dias para análise, né, dos pedidos de anuência em pesquisa clínica, sendo que, não havendo a manifestação da Anvisa dentro desse prazo, que a pesquisa poderá ser iniciada desde que autorizada pela instância ética, né? Um outro, assim, um artigo só, então um artigo curto, mas que ainda assim apresenta uma série de, né, de dúvidas, enfim, de interpretação, né, que nós estamos tratando também, discutindo para achar o melhor caminho, a melhor alternativa para todos, né? Tem a questão da exigência. Hoje não tem um número estabelecido para exigências, né, para pedir mais documentos para o patrocinador, enfim, e a lei especificou agora que será uma única exigência, ou seja, uma única vez serão pedidos documentos complementares, caso necessários. Como que é hoje? A RDC 9, 2015, a resolução que está vigente, né, e que aquele prazo ali é o seu ainda, não é, Fernanda? Aquele prazo é do seu? Ah, você está contando. Assustado aqui. Ah, bom, está ótimo. Então, o regulamento hoje da Anvisa, que é a RDC 9/2015, ela especifica um prazo tácito, tal como é a lei, para alguns tipos de estudos, né, que é o prazo de 90 dias. São essencialmente estudos que, desde que não sejam estudos nacionais, ou com biológicos, ou com população pediátrica. Então, esses estudos hoje, eles já têm um prazo tácito de 90 dias, né, que foi colocado na lei, migrou para a lei dessa maneira. Mas tem as exceções, que são essas que eu citei, né, de estudos nacionais e população pediátricas e biológicos, enfim, esses têm um prazo de 180 dias. Né? E, ao contrário do prazo de 90 dias, que é tácito, o de 180 dias não é tácito, ou seja, tem que aguardar a autorização da agência. Né? É importante destacar que também tem as resoluções, né, que permitem a priorização, né, de análise em algumas situações, né, doenças negligenciadas, doenças raras, doenças ultra-raras, enfim, tem alguns critérios, e essas RDCs, então, estabelecem critérios para que essas análises sejam priorizadas. Doenças raras são 30 dias, não é? As demais priorizações, para os demais critérios de priorização, o prazo é de 45 dias para a primeira manifestação. Eu coloquei ali que a revisão 9, que a RDC 9, que é o nosso principal regulamento de pesquisa clínica, ele está em revisão, já está na etapa de consolidação das contribuições que nós recebemos, né? A consulta pública terminou em junho, e nós estamos consolidando as contribuições que nós recebemos. Foram 240 contribuições. Nós fizemos um trabalho muito intenso, amplo, ao longo de toda a discussão, né, envolvendo todos os atores, todas as associações, enfim, para que a gente construísse também um texto o melhor possível, né, um texto o melhor possível. Então, a revisão da 9, ela traz aí como os pilares, né, principais, fazer uma análise de pesquisa clínica baseada no risco, ou seja, tem maior risco, precisa de maior tempo para análise, tem maior rigor, enfim, menor risco, não precisa de tanto rigor, né, e esses critérios nós estamos trabalhando. Né. A confiança regulatória, que a gente já utilizava, e daqui a pouco eu vou mostrar alguns prazos, que está muito ligado a isso, que nós chamamos de reliance, não é? Que é aquele reconhecimento que a Anvisa faz e ainda faz para a área de registro, por exemplo, e nós fazíamos até maio, que é, se uma outra agência que faz parte, reconhecida como um equivalente à Anvisa, se uma dessas autoridades já tiver avaliado e aprovado a pesquisa clínica, nós reconhecemos essas aprovações, né? E aí o prazo encurta bastante. Então, nós fizemos muito isso ao longo de toda a pandemia, e mesmo depois, né, ela saiu
expirou em maio agora, então fez muita diferença, e a RDC 9 tem esse objetivo também de absorver essa experiência que nós tivemos, né? E a convergência regulatória. Existe um Conselho Internacional de Harmonização, que chama ICH, né, que reúne aí as principais agências, autoridades regulatórias do mundo, e o Brasil tem assento, faz parte desse conselho, né, e tem poder de voto, né, faz parte, né, como membro gestor. Então, isso é importante porque acaba levando os nossos pleitos, as nossas particularidades, enfim, para discussão no âmbito desse fórum. Bom, aqui, para não fugir, não é? Nós estamos falando de câncer, e aqui eu sempre gosto de trazer um recorte, né? Aqui eu estou trazendo 299 ensaios clínicos que nós avaliamos em 2023, e veja que a proporção de ensaios clínicos para câncer, não é? Quase 40%, né? 38%. Então, foram 110 estudos, dos 299 foram para câncer. E, dentre esses, né, um outro recorte, né, qual que é o maior número de estudos por tipo de câncer, e aí mama e pulmão são, né, os que tiveram maior número de pesquisas avaliadas. Nesta proporção, aí, dentro dos 110 estudos para câncer, próximo dessa proporção, ou seja, 19% para câncer de mama, 21%, ou próximo disso para pulmão. Bom, e em relação aos prazos? Por que eu estou trazendo os prazos aqui? Porque lá, não é, eu comecei dizendo sobre a lei. O impacto principal que a lei terá em relação à regulação, né, o aspecto regulatório, é o prazo, aquele prazo de 90 dias que eu comentei, que será um prazo tácito, né? E como que é hoje? E aqui, essa tabela, eu coloquei, ainda sobre aqueles 299 estudos de 2023, 94% desses estudos tiveram um prazo total, ou seja, desde a submissão, incluindo o tempo de exigência, de resposta de exigência, enfim, um prazo, tempo máximo de 4,6 meses, né? Que não é um prazo tão longo para a situação que a gente vive atualmente, mas aqui inclui, obviamente, petições ou estudos priorizados, que são aqueles que eu comentei para doenças raras, enfim. Tá? Então, o impacto da RDC, da lei, vai ser aqui, ó, no prazo, por exemplo, liberado para o decurso de prazo, que é a terceira linha aqui, ó, liberados por decurso de prazo, que eu falei hoje, a RDC 9, ela já prevê, né? Completados os 90 dias, não havendo manifestação da Anvisa para determinadas pesquisas clínicas, eles serão liberados por decurso de prazo, né? Acreditamos, e aí de novo, né, levando em conta a situação, o cenário e a defasagem que a gente tem de servidores, de técnicos, este número aqui ele pode aumentar bastante, né? Hoje ele gira em torno de 18%, então a nossa expectativa é que isso possa aumentar ainda bastante. Bom, e aí, só já finalizando, é o último slide, só para falar, aqui é uma relação de número de servidores, colaboradores, por milhão de habitantes em cada um dos países, especialmente os nossos vizinhos. E observem aqui, né, a Argentina tem 24 por milhão, né? 24, a Anvisa tem 7, né? A Invima, que é da Colômbia, 36, o Chile 45, a Austrália 36 e os Estados Unidos 54. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, dando sequência aqui às nossas apresentações, para depois entrarmos no debate. Agora vamos chamar o Dr. Tarcísio Bonfim, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, do qual o Instituto Projeto Cura tem uma parceria técnica.
Bom, quero inicialmente desejar uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, agradecer a oportunidade do convite, a oportunidade de participarmos desse momento, que é um momento muito importante para todos nós. Quero saudar a todos os ouvintes, na pessoa da minha amiga, da minha colega Fábia Fournier, que é membro do Ministério Público do Pará, especializada na promotoria de saúde, e também cumprimentar os meus amigos aqui de painel, a Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade, Fernanda, de dizer que, para nós da CONAMP, eu vou falar a todos aqui o que é a CONAMP, também a doutora Ângela e ao doutor Cláudio. Eu me chamo Tarcísio Bonfim, sou presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A nossa entidade ela tem sede em Brasília, ela congrega membros do Ministério Público dos Estados, do Ministério Público da União, do Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal. Nós somos 16 mil associados, portanto, estamos nos 5.568 municípios, trabalhando nas diversas temáticas afetas à atribuição do Ministério Público, notadamente na área da saúde. A nossa entidade, como eu disse, tem um trabalho a nível nacional. Nossa sede é em Brasília e nós temos diversas missões institucionais. Quando se fala, muitas das vezes, em entidade representativa de classe, se tem uma ideia de que essa entidade é formada, ela é criada com uma perspectiva de defender direitos, vantagens e prerrogativas de uma carreira. Mas a CONAMP, assim como as suas associações afiliadas, ela tem uma responsabilidade maior e se funda exatamente na defesa do Estado Democrático de Direito, no acompanhamento de todas as missões, de todas as tarefas, de todas as matérias que o Ministério Público atua, e como não poderia deixar de ser diferente, nós atuamos também na área da saúde. Então, nós realizamos um trabalho de acompanhamento legislativo e judicial. Para vocês terem uma ideia, nós acompanhamos hoje 2.508 projetos que tramitam no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, e eu afirmo a todos que, Fernanda, nós não trabalhamos nesse acompanhamento de 2.508 projetos, somente projetos relativos a direitos e vantagens da nossa carreira. Mas nós nos preocupamos com toda e qualquer proposta de alteração legislativa que venha impactar negativamente na realidade das pessoas, na realidade da sociedade que representamos e que temos a missão de batalhar num sistema de integração, num sistema de cooperação, num sistema de parceria para alcançarmos o ideal de sociedade justa, livre e solidária. Apenas a título de exemplo, eu trago aqui, por exemplo, a temática do poder investigatório do Ministério Público, que é importante para a sociedade, várias instituições, a polícia, as próprias comissões parlamentares de inquérito e o próprio Ministério Público investigando os crimes e buscando a pacificação social. Temos também um trabalho muito forte no combate à violência contra a mulher, a violência de gênero, a violência política. Temos diversas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas com essa perspectiva, por exemplo, no âmbito da Lei Maria da Penha. Nós vínhamos presenciando, na realidade do nosso país, a designação de audiências para que as mulheres confirmassem, no caso dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, que ela confirmasse, mais uma vez, a pretensão de que o autor daquele fato, o seu agressor, deveria realmente ser processado. Então, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Fachin, numa ação direta de constitucionalidade proposta pela CONAMP, o ministro Fachin concedeu a liminar e disse que essa audiência ela somente pode ser realizada, somente pode ser designada a partir de uma provocação contundente, expressa da vítima, de que tem o desejo de retirar aquela representação. Enfim, eu trouxe esse exemplo, assim como o exemplo da DPF 1185, que ajuizamos recentemente, com a perspectiva de se abolir a utilização das escusas absolutórias nos casos de crime contra a mulher praticado no ambiente de violência doméstica contra a mulher, em que a mulher, muitas das vezes, além da violência psicológica, ela sofre violência patrimonial, subtração de seus bens, subtração da força do seu trabalho, e nós fizemos um levantamento e verificamos, doutora Ângela, que somente homens, mesmo na perspectiva de igualdade, eram beneficiados com essa escusa.
Então, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e estamos pleiteando que o Supremo declare que não há recepção desse dispositivo numa perspectiva de proteção à igualdade de gênero. Então, com isso, eu queria trazer essa mensagem de que a nossa entidade ela tem uma responsabilidade em dialogar internamente e também dialogar externamente. O que estamos fazendo é exatamente isso, numa perspectiva de integrar e de cooperar para que, em regime de parceria, possamos oferecer um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, para que todos estejamos unidos na luta contra o câncer. E a perspectiva dessa nova lei, que foi muito bem abordada por Dr. Cláudio, é uma perspectiva de fomentar a pesquisa, trazendo segurança jurídica para as pessoas, para a sociedade, para os participantes da pesquisa, para as entidades públicas ou privadas, e também para aquelas pessoas que tenham o ímpeto, tenham o desejo de contribuir financiando essas pesquisas. Então, nós entendemos que essa é uma bandeira não só do Instituto Projeto Cura, não é a bandeira somente dos profissionais da saúde, mas é uma bandeira da sociedade brasileira, e se é da sociedade brasileira, também é uma bandeira do Ministério Público. É por isso que nós estamos aqui, para somar esforços, oferecer um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, e de mãos dadas caminharmos aí para colocar essa lei para funcionar, para que essa lei pegue. No Brasil, nós temos algumas realidades, algumas leis que não pegam. Então, o doutor Cláudio trouxe uma realidade de 9 anos de tramitação. Nós temos projetos de lei que distam de 10, 20, 30 anos e que, infelizmente, eles não conseguem tracionar e não conseguem a sua tramitação e a sua aprovação a fim de beneficiar a sociedade. Eu citei apenas a título de exemplificação a Constituição, o direito à saúde. Trago também essa referência de que trabalhar pela saúde nesse regime de cooperação é papel, é função do Ministério Público, por isso estamos aqui. Quero também reafirmar que nós temos trabalhado, enquanto liderança do Ministério Público brasileiro, enquanto voz dos 16 mil homens e mulheres que integram o Ministério Público, fomentar esses debates internos para que nós tenhamos uma nova postura, uma postura que se distancie da demanda, ou seja, de se ajuizar ações civis públicas que vão tramitar anos a fio e que muitas das vezes não vão impactar positivamente na solução dos problemas que afligem a nossa sociedade. E o tema da saúde é premente, é urgente, é emergente, então nós precisamos ter uma outra perspectiva, e é por isso que nós acreditamos na força da parceria. Com relação à lei, nós temos diversos princípios, diversas diretrizes que nós enxergamos enquanto operador do direito, do ponto de vista da segurança jurídica, do ponto de vista da perspectiva de termos um mecanismo, um regramento ou um caminho mais moderno, mais atual, e que nos permita trabalhar a temática da pesquisa de forma mais eficiente. Então, não vou abordar cada um deles, o doutor Cláudio trouxe. Algumas normas que são importantes de referência é que a própria lei traz a importância, a necessidade, o cumprimento de uma exigência que é notificar o Ministério Público sempre que estivermos diante de um participante vulnerável ou um participante que não possa, por si só, expressar a sua vontade. Então, a lei ela traz essa disposição, e esse dispositivo, eu queria deixar essa mensagem, ele tem uma perspectiva de cooperação. O Ministério Público não vai participar de todo esse processo para entravar, mas, sobretudo, para somar esforços também de proteção do participante, de proteção desse vulnerável, de proteção desse incapaz, e, com isso, somar esforços juntamente com quem vai realizar a pesquisa, com quem se propõe a desenvolver, a estudar e a abrir novos caminhos da prevenção e da cura para o câncer. Então, a nossa participação está no artigo 24, parágrafo 2º, que é essa perspectiva de trabalhar no acompanhamento e verificar se realmente está sendo observado o interesse do incapaz, e essa situação de vulnerabilidade de cada um dos participantes. As incapacidades, não somos nós do Ministério Público que estabelecemos quais são, mas está na lei, está no Código Civil, artigos 3º e 4º, são os menores de 16 anos, aí uma incapacidade absoluta. Nós temos os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, conforme determinação legal. Então, o Ministério Público ele será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da lei e verificar se não há um vício de
de consentimento, seja daquele participante, seja do seu representante legal. Então, eu vejo muito mais esse dispositivo com a perspectiva de reafirmar a necessidade de trabalharmos numa perspectiva de parceria, de integração e de unidade em prol da causa. E, por fim, eu queria trazer uma mensagem. Eu gosto muito de Zé Saramago, então eu queria deixar essa reflexão e a todos e a todas, nesse momento em que eu renovo o agradecimento, a oportunidade para nós do Ministério Público, para nós da CONAMP, que é a oportunidade de aprender e de abrir horizontes de olhares para a gente trabalhar, discutir isso dentro da nossa carreira. Nós fomos formatados, nós fomos programados nos bancos das faculdades, por exemplo, um tema que está atual e que precisamos reafirmar ainda mais com a sociedade, é a perspectiva de defesa das vítimas. Nós, quando estudamos processo penal, quem é da área do direito, nós visualizamos as vítimas de crimes como um meio de prova. Então, a nossa preocupação enquanto promotores de justiça criminal, doutora Ângela, era saber se a vítima foi intimada, era tentar viabilizar uma condução da vítima para o dia da audiência, para que a vítima fosse ouvida e a vítima pudesse trazer elementos de prova para que alcançássemos ali a responsabilização por aquela conduta que é tipificada como um crime. Mas nós precisamos reprogramar a nossa atuação, o nosso coração, o nosso olhar, o nosso compromisso de que as vítimas são sujeitos de direitos, as vítimas são seres humanos e nós precisamos cada vez mais reafirmar a relevância de qualquer atividade, não só do direito, mas da área médica, por exemplo, e que a relevância do ser humano ela precisa estar em todas as nossas ações, em todas as nossas práticas. Então, eu deixo essa reflexão, que somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos, todos nós, seja na área do direito, seja na área médica, seja como cristão, nós temos que reafirmar esse compromisso com a memória todos os dias. Sem memória, nós não existimos, Fernanda. Sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. Então, com essa pequena contribuição, eu queria deixar um abraço, reafirmar o compromisso do Ministério Público Brasileiro com esta causa e com a causa maior da nossa sociedade. Então, cumprindo aqui rigorosamente aqui a admoestação para encerramento da doutora aqui, eu agradeço a todos e deixo um grande abraço. Muito obrigado. Que nós vamos marchar para poder entrar no debate. Então, agora, para dar seguimento aqui às nossas apresentações, vamos chamar a doutora Ângela Kuhn, fundadora e co-líder da área de Life Science e Healthcare do Escritório de Advocacia Pinheiro Neto e relatora do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, esse convite do Cura. Agradecer a Fernanda, essa nossa grande parceria. E eu estou muito feliz com essa oportunidade de participar desse painel com os órgãos de controle da pesquisa clínica no Brasil. Pela Anvisa, na pessoa do Cláudio Osvan, e Ministério Público, na pessoa do presidente da CONAMP, o Dr. Tarcísio. Só queria deixar claro, aqui está o meu currículo, eu represento algumas instituições, mas a minha apresentação hoje, eu não falo em nome de nenhuma delas, e a intenção aqui é compartilhar a minha experiência e a minha vivência na pesquisa clínica e tentar trazer aqui um enfoque mais jurídico das questões que a gente está vivenciando a partir da vigência da nova lei. Então, primeiro, eu gostaria só de identificar um pouco a nossa audiência aqui. Quantos pesquisadores estão presentes? Participantes de pesquisa? Associação de pacientes? Tem um pouquinho, né? Membros de CEP? Patrocinador? E quem atua com pesquisa clínica? Ok. Então, uma audiência bem qualificada, enfim, cada um na sua área. Mas quantos pacientes? Paciente, participante, né?
Tá bom, só para a gente se situar um pouco. Bom, o tema hoje é a lei de pesquisa clínica, né, que foi publicada em maio e já entrou em vigor. E qual é o grande benefício dessa lei? Porque, ao longo dos quase 10 anos em que ela tramitou no Congresso Nacional, muito se discutia ou existia ali um movimento contra a lei, né, com a justificativa de que essa lei não seria necessária. Afinal de contas, a gente já tinha aí o nosso arcabouço jurídico, com as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, então, por que seria necessária uma lei? A lei ela é necessária por conta do nosso sistema jurídico, que é baseado no princípio da legalidade. Então, só a lei cria direitos e obrigações. Então, apesar da gente ter uma resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, estabelecendo direitos para os pacientes e deveres para os patrocinadores e pesquisadores, a resolução é uma norma infraconstitucional. Ela está abaixo da lei. Ela existe, uma resolução, ela existe só para regulamentar a lei, regulamentar detalhes técnicos e detalhes operacionais da lei. Uma resolução não pode criar direitos e obrigações. Então, todos os direitos dos participantes da pesquisa estavam, de certa forma, capengas, porque estavam previstos numa resolução. Então, a lei é o que garante esses direitos dos participantes de pesquisa e também impõe os deveres e as obrigações para o patrocinador, para o pesquisador, para as autoridades. Certo? Então, a lei era mais do que necessária. E essa lei dispõe sobre os princípios e diretrizes da pesquisa, e ela, de fato, incorporou todo o ordenamento que já existia no Brasil, assim como harmonizou o nosso ordenamento com as regras internacionais. Então, houve aí uma absorção do que já se praticava no Brasil, além de harmonização com os princípios internacionais. E ela também inova ao criar um sistema nacional de ética em pesquisa. Então, todos vocês conheciam o sistema CEP-CONEP, que vigorou até agosto, onde você tinha, como instância nacional, a CONEP, né, um comitê dentro do Conselho Nacional de Saúde, e depois os CEPs, das instituições. E o processo de aprovação passava por esse duplo grau de revisão ética. Né? Então, determinadas pesquisas, a depender da matéria, passavam pelo CEP e pela CONEP. Então, eu acho que era uma aberração que só existia no Brasil, né, fazer uma revisão ética 2 vezes. Então, agora, com a lei, criou-se um sistema nacional um pouco diferente, onde você tem a figura de uma instância nacional de ética em pesquisa. Vou chamar aqui de INEP, tá? Que está vinculado ao Ministério da Saúde. Então, a coordenação nacional da ética em pesquisa no Brasil sai da responsabilidade do Conselho Nacional de Saúde e vai para o Ministério da Saúde. Tá? Abaixo da instância nacional, passa a existir a instância da análise ética em pesquisa. Aqui são os CEPs, e isso não muda. Os CEPs continuam operando, basicamente com a mesma estrutura, a lei não altera muito, em termos de responsabilidade, prazos, continua tudo igual, na esfera dos comitês de ética em pesquisa. O que é a instância nacional? O que é o INEP? Bom, quem vai definir quem atuará como a instância nacional é o Poder Executivo, certo? E a lei foi publicada em maio, com um prazo de 90 dias para entrar em vigor, e a expectativa era que, nesse prazo de 90 dias, a lei fosse regulamentada nos pontos necessários e que essa instância nacional fosse criada. Isso não aconteceu ainda. Né? Estamos em final de setembro e isso ainda não aconteceu. Mas, independentemente da existência dessa figura da INEP, a lei já estabelece quais são as atribuições. Então, ela fala que a INEP deve ser um órgão colegiado, interdisciplinar, independente, integrante do Ministério da Saúde. Então, a lei já tira do Conselho Nacional de Saúde e coloca dentro do Ministério da Saúde, sob coordenação da área técnica responsável pelo campo da ciência e tecnologia. Ou seja, a lei já deu as diretrizes de quem tem que ser essa instância, certo? Tem que estar dentro do Ministério da Saúde, e dentro do Ministério da Saúde tem que estar dentro de uma área técnica responsável pelo campo da ciência. A lei traz também já as atribuições da INEP. Então, a INEP ela vai ter
poderes para editar normas regulamentadoras, e isso, a lei resolve uma lacuna do sistema anterior, porque o Conselho Nacional de Saúde não tinha competência para regular a pesquisa. Então, a lei não atribuiu essa competência para o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde editou todas as resoluções para regular a pesquisa clínica sem ter competência, além do que a resolução não cria direitos e obrigações. Enfim, a lei resolve isso e ela diz o seguinte: a INEP é o órgão que vai ter poderes para normatizar a ética da pesquisa no Brasil. A INEP também vai ter a função de credenciar e acreditar CEPs, apoiar e fiscalizar CEPs, que eu só vou ressaltar CEPs porque eu volto nesse tema depois, capacitar os integrantes do CEP, atuar como instância recursal das decisões proferidas pelos CEPs. Aqui a lei também resolve uma outra irregularidade jurídica que existia no sistema CEP-CONEP. A gente não tinha garantido o duplo grau de jurisdição. O que é isso? Nós temos o direito a recorrer das decisões, e a gente tem o direito de recorrer perante o primeiro órgão julgador, e se a gente não estiver satisfeito, a gente tem que ir para um órgão superior. No nosso sistema anterior, os projetos que fossem rejeitados pela CONEP, você não tinha para quem recorrer. Você poderia recorrer para a CONEP, mas você não tinha um órgão, uma instância superior para exercitar o seu direito ao duplo grau de jurisdição. E isso agora está resolvido. Então, a instância nacional vai ser o órgão recursal das decisões do CEP. E aqui eu queria, e a outra uma atribuição é avaliar efetivamente a efetividade do sistema nacional. Então, também é o papel da INEP continuar verificando se esse sistema está operando de forma efetiva. Eu queria pontuar duas questões aqui. Uma, a INEP ela não aprova protocolo de pesquisa. Essa função sai da instância nacional e fica só no CEP. A função da INEP está nas atribuições aqui. São essas as funções da INEP. E outro ponto também que eu queria destacar, e lá um pouco mais para frente na minha apresentação eu volto, é que a lei não conferiu poder fiscalizador ou sancionador à INEP, em relação ao patrocinador ou pesquisador, tá? Que é um problema que a gente tem hoje no sistema CEP-CONEP. A CONEP não tem poder de fiscalizar e de aplicar sanções. Então, a gente fica com normas que ninguém pode executar, certo? Bom, e aí, olhando agora para a instância de análise ética em pesquisa, são os CEPs, a própria lei diz que essa instância é constituída pelos CEPs, com atribuição de análise ética em pesquisa, ou seja, dentro do novo sistema, só os CEPs que aprovam protocolos de pesquisa, tá? Sempre de forma a garantir a dignidade, segurança e bem-estar do participante. A lei também já estabelece que existirão duas modalidades de CEP, né? O CEP que é acreditado, que é um CEP, obviamente, que vai ter que ser acreditado pela instância nacional, e o CEP, que, além de ser acreditado, credenciado, ele é acreditado. Então, o CEP credenciado, ele vai ter competência para revisar pesquisas de risco baixo e moderado, e o CEP acreditado, ele vai poder revisar as pesquisas de risco baixo, moderado e elevado. Bom, esse é o sistema que foi criado pela lei e que depende de uma regulamentação, que ainda não veio. Como é que a gente faz hoje? Onde a gente está? O Ministério da Saúde, acho que isso a gente também tem que reconhecer como uma resposta rápida, comunicou aos comitês de ética, os CEPs, via Plataforma Brasil, que o Poder Executivo está trabalhando num decreto que vai garantir uma transição ordenada e que, até que sejam publicadas as normas específicas, permanecerão vigentes as normas existentes, respeitando o disposto na Lei 14.874, a Lei de Pesquisa Clínica. O que significa isso? Que, enquanto o sistema não for regulamentado, voltamos para o nosso sistema CEP-CONEP. Ou voltamos, ou continuamos no nosso sistema CEP-CONEP. Tá? Porque aqui está em construção ainda, depende do decreto. E aí você vai me dizer, bom, então, vamos agir como se a lei não existisse?
e volta tudo como era antes, e vamos continuar trabalhando como trabalhávamos antes, não é bem assim. Tá? E eu quero pontuar o seguinte, você tem a lei já entrou em vigor, né? Então ela já está vigendo, ela cria novos direitos para os participantes que não existiam na 466, ela cria deveres para os patrocinadores e pesquisadores que não existiam na 466, e elas são de aplicação imediata, porque elas não dependem de regulamentação. Então, como é que fica? Né? A gente já segue o que está disposto na lei, o que não depende de regulamentação, ou espera a regulamentação? Na minha visão, o que for para oferecer uma maior proteção do participante de pesquisa, eu acho que já tem que ser aplicado de imediato, se não depende de regulamentação. Então, vamos falar aqui um pouco, acho que do ponto mais polêmico dessa lei. Né? Ao longo dos 10 anos de debate dessa lei no Congresso, alguns sustentavam que a lei estava retirando os direitos do participante da pesquisa, quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. A lei incorporou todos os direitos, criou novos, que não existiam, e o fornecimento pós-pesquisa, eu acho que é o ponto onde alguns podem entender que houve uma limitação de direitos. Eu diria que houve uma organização desse direito, porque agora está garantido por lei, que não era antes, e agora está organizado. E agora tem regras claras para esse fornecimento. Mas vamos lá, a lei ela exige que toda pesquisa, antes de ser iniciada, ela tem que ter um plano de acesso pós-estudo. E, nesse plano, o patrocinador vai ter que avaliar se aquela pesquisa vai necessitar de um fornecimento pós-pesquisa ou não. Certo? Isso é da cabeça do patrocinador? Ele fala, olha, precisa, não precisa? Não. A própria lei já traz os requisitos. Então, se a sua pesquisa incide nesses requisitos, o fornecimento é obrigatório. Caso contrário, não. Tá? Então, você tem aqui um primeiro gate para dizer precisa ou não precisa de fornecimento. Isso não depende de regulamentação. Então, teoricamente, isso aqui já seria de aplicação imediata. Então, amanhã você vai protocolar um pedido de aprovação da pesquisa. Você tem que apresentar o plano? A lei já está em vigor. Vamos lá. Se o fornecimento é obrigatório, porque incide naquelas hipóteses da lei. Então, o patrocinador ele é obrigado a apresentar um plano de fornecimento pós-estudo, certo? Que requer aprovação regulatória, como já acontece hoje. Só que a lei também diz o seguinte, que esse programa deve garantir o recebimento do tratamento experimental após o término do ensaio clínico por prazo determinado. Certo? Então, a lei já mudou uma situação que existia antes, porque antes era fornecimento por prazo indeterminado, irrestrito. Então, a lei agora já começa, bom, primeiro tem uma peneira, precisa, não precisa. Em precisando, esse fornecimento tem que ser por prazo determinado. É o que está escrito na lei. Certo? E a lei também traz aqui uma nova proteção para o participante, a necessidade de um plano de transição. Então, encerrada uma pesquisa, o patrocinador, pesquisador, instituição, terão a obrigação de encaminhar os participantes para os serviços médicos que eles necessitem. Então, ele vai ter que dar esse apoio, ou seja, não pode simplesmente encerrar a pesquisa, se tem algum paciente que precisa continuar algum tratamento, o patrocinador, pesquisador, instituição precisam encaminhar estes participantes. Tá? Com relação ao fornecimento pós-pesquisa, a partir do momento que esse fornecimento cessa, o participante também vai ter que ser assistido pelo patrocinador, pesquisador, instituição, no encaminhamento para que ele encontre outros fornecedores do produto. Também entendo que isso é de aplicação imediata. Só 2. A lei também traz, então, vamos lá, fornecimento obrigatório, você tem que apresentar o programa, e a lei traz algumas hipóteses em que esse programa de fornecimento você pode cessar, ele é interrompido. Então, são situações óbvias, né? Decisão do próprio participante, cura da doença, agravo de saúde, enfim, todas as hipóteses relacionadas à questão de segurança. E a lei também inova, e aqui traz mais um direito. Opa, o que eu fiz? Traz mais um direito, que se uma das hipóteses de cessar
de cessação da obrigação de fornecimento é a impossibilidade de obtenção ou fabricação do medicamento experimental. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você vai produzir um medicamento experimental numa pequena escala para aquela pesquisa. Se aquela pesquisa não vai adiante, ou se o produto não vai ser lançado, aquele produto deixa de ser comercializado, ele não deixa de ser fabricado, ele não vai ser fabricado lá artesanalmente só para atender uma obrigação pós-pesquisa. E a lei ela falou o seguinte: ok, eu entendo essa limitação, só que o patrocinador vai ter que oferecer um tratamento alternativo. Tá? Isso aqui é muito positivo para o paciente. Eu entendo também que esse artigo já está em vigor. E a outra hipótese, duas outras hipóteses: disponibilidade do medicamento experimental na rede pública, ou seja, o medicamento foi incorporado no SUS, cessa a obrigação de fornecimento. E a outra que era uma limitação temporal dessa obrigação, que estava no projeto de lei, o prazo de 5 anos a partir da comercialização do produto. Ou seja, entre o encerramento da pesquisa até a comercialização do produto, a gente está falando de uns 4 anos, 5. Então, aqui, a lei estaria garantindo, limitando aqui o fornecimento a 10 anos. Essa hipótese sofreu um veto presidencial. Então, não existe mais esse teto temporal de fornecimento. Okay? E, claro, que todas essas hipóteses de interrupção elas estão sujeitas à revisão do CEP. Tá? Então, a lei traz as hipóteses em que o fornecimento tem que pode ser encerrado, mas sempre com a supervisão do CEP. Vamos falar um pouco do veto presidencial e a confusão que isso pode estar gerando, do seu ponto de vista jurídico. Então, de acordo com o veto, eu não tenho mais um limite temporal de 5 anos após a comercialização, certo? Mas a própria lei estabelece que o plano de fornecimento ele tem que ter um prazo determinado. Então, o que significa isso? Eu posso dar uma interpretação jurídica, que é a seguinte: a lei não limita esse tempo. O plano que vai determinar qual é esse prazo. E talvez possa ser além de 10 anos. Então, se o plano de fornecimento estabelece que o fornecimento vai ser por 20, a lei não poderia limitar, né, como estava na redação anterior, a 5 anos. Então, aqui tem como você fazer uma interpretação e sustentar que o plano de fornecimento vai ser por prazo determinado e ele pode ser superior ao prazo de 5 anos após a comercialização. Agora, surge uma outra dúvida, e que eu acho que está tirando um pouco o sono de quem tem pesquisas com doenças raras e ultra-raras, é que a única exceção no nosso sistema anterior ao prazo de fornecimento, né, que era indeterminado para todas as pesquisas, eram as pesquisas nas áreas de doenças raras e ultra-raras, onde o prazo de fornecimento foi limitado a 5 anos da aprovação do preço pela CEMED. Tá? E por que foi limitado esse prazo? Porque, com uma obrigação de fornecimento gratuito por prazo indeterminado, todos os patrocinadores que fizessem pesquisa aqui no Brasil teriam que fornecer o medicamento para todos os participantes pela vida. Então, eles não teriam mais mercado no Brasil. Então, para os patrocinadores, seria muito mais simples não fazer a pesquisa no Brasil. Certo? Lembrando que não é obrigatório realizar a pesquisa no Brasil para efeitos de registro do medicamento na Anvisa. O patrocinador pode fazer essa pesquisa em qualquer lugar. Então, no nosso cenário anterior, as pesquisas, isso estava afetando muito as pesquisas nessas áreas. Então, agora, continua limitado o prazo de 5 anos ou agora o patrocinador vai ter que fornecer pelo prazo que for estabelecido no programa? Ou, uma outra interpretação possível, não pode haver uma limitação temporal, só aquelas hipóteses que estão na lei. Então, essa é uma questão que, infelizmente, a gente contava com a presença do Ministério da Saúde aqui no nosso painel para ajudar com esses questionamentos, mas não temos um representante aqui para participar e nos ajudar a acalmar o nosso coração. Que são perguntas que são recorrentes e eu acho que todo mundo está se fazendo, né? Quem vai ser essa autoridade? Qual vai ser a participação da CONEP? Porque a CONEP continua agindo e falando em nome do sistema. Então, ela continua, não continua? Qual tem sido a interação da CONEP com o Ministério? Enfim,
as questões todas aqui que, infelizmente, elas vão ficar no ar e elas vão continuar sem resposta no momento. Tá? Aqui eu também tinha preparado um slide para endereçar essa questão do prazo, né, como é que a Anvisa está entendendo esse prazo que foi imposto pela lei, mas Cláudio Osvan já deixou muito claro a situação da Anvisa, e eu me solidarizo com a Anvisa. 7 funcionários ali é realmente um número muito baixo. Vocês fazem milagre na agência, parabéns. E aqui uma questão, só o último ponto, eu sei que eu tenho que finalizar. A lei ela traz 2 tipos de infração, que é a infração ética, que vai ser fiscalizada pela CEP e INEP, mas a sanção vai ser aplicada pelo conselho profissional daquele infrator, certo? Já a infração sanitária é aquela infração que ocorre quando houver violação das normas relativas a a responsabilidade do patrocinador, plano de transição, armazenamento de material biológico, retenção de dados, notificação de evento adverso e violação das normas de boas práticas. A lei estabelece que serão aplicadas as sanções da Lei de Infrações Sanitárias. Tá? Não estabelece... A Anvisa ela já tem o poder fiscalizador e sancionador para algumas dessas matérias, mas ela não estabelece, por exemplo, a responsabilidade de fiscalizar patrocinador e pesquisador. Quem tem essa competência? Né? E a pergunta que eu deixo, talvez, para os debates, é perguntar para a Anvisa como é que ela está vendo isso, como é que ela está se organizando. Né? Ela tem a intenção de fiscalizar, vai alterar alguma coisa na área de inspeções para que isso aconteça, certo? E a pergunta para o Ministério Público, que também já foi endereçada pelo Tarcísio, diante dessa obrigação de comunicação ao Ministério Público, de uma pesquisa envolvendo o incapaz, para quem essa comunicação tem que ser encaminhada? Né? Então, Ministério Público, quem exatamente? Dentro do Ministério Público. E o que é esse roteiro? Eu preciso preparar mais um documento, vocês vão querer um sumário, o TCLE, o protocolo de pesquisa, onde tem todas as informações. Enfim, eu também deixo essa pergunta para os debates. Desculpa ter cedido no meu tempo, mas acho que vai sobrar bastante tempo para vocês fazerem perguntas. Bom, como mencionou a doutora Ângela, o secretário Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde, SECTIX, onde provavelmente é a secretaria que vai estar soltando as normativas e o decreto, né, para poder a gente entender como vão ser esses encaminhamentos. Ontem à noite, após eu sair daqui, recebemos um e-mail onde ele dizia que, infelizmente, ele não poderia estar conosco hoje. Mas o nosso debate vai acontecer, né? E a gente vai, quem sabe, até levantar questões para ajudar a que esse decreto venha com esclarecimentos. Lembrando que, cadê o nosso QR Code para as dúvidas? E eu já lanço aqui uma questão, né? E vou deixar aqui para o Cláudio Osvan e o doutor Sarcísio e a Ângela pensarem assim, dado que a lei já está em vigor, e dado que a celeridade, né, que a gente tanto torcia para que tivesse uma lei para poder estar de acordo com a nossa Constituição, que garante saúde para todos, mas precisávamos de uma lei para regulamentar isso, essa dificuldade, né, do decreto sair, isso provavelmente está prejudicando e piorando a aprovação de protocolos de pesquisa. Ou seja, talvez o problema que a gente tinha tenha piorado. Né? Então, se vocês quiserem começar falando sobre isso, a importância de todos os órgãos estarem alinhados dentro do mesmo time, né? E também levanto aqui a questão que já tínhamos conversado antes, em outros debates com a Anvisa, que é a dificuldade que a Anvisa tem de fazer as coisas em tempo por falta de profissionais dentro da Anvisa. Né? Então, assim, são várias questões que a gente, como sociedade, por isso que a gente fala, por que uma ONG tem que falar de pesquisa clínica, de lei? Porque nós somos as pessoas que vamos levar os temas para os nossos legisladores e os executores. Né? Então, quem gostaria de começar?
Tem um microfone aí ao lado e a gente vai estar recebendo as perguntas. E, ao final, hoje do dia, nós temos o sorteio do livro que foi lançado pelo Dr. Maximano sobre navegando pelo diagnóstico e tratamento dos sobreviventes de câncer de mama. Então, aguardem até o final. Então, vou começar. Bom, como eu disse, né, a lei é muito importante, relevante, e eu comentei que nós participamos de todas as discussões, enfim, como a doutora Ângela comentou, né, a lei dá o caráter de, né, legalidade, enfim, e a pesquisa clínica, a regulatória, ela sempre foi regulada por instrumentos infralegais, né? No nosso caso, a resolução da diretoria colegiada da agência, né? Bom, agora temos a lei, enfim, isso é muito importante. Temos algumas dificuldades de interpretação do artigo, enfim, porque o legislador utilizou alguns termos que a gente utiliza corriqueiramente na agência, né, já está, e eles têm significados que talvez o legislador não tenha se atentado a isso, né? Dentro da agência, né? Por exemplo, petição primária, está escrito lá, petição primária. Dentro da agência, petição primária tem um significado próprio. Petição primária é a primeira petição, a principal, né? E todo o resto das petições, né? Digamos, só para exemplificar, você submete uma pesquisa clínica, um protocolo, a primeira, é uma petição primária, né? Mas tem emendas depois, tem alterações do medicamento experimental, já são petições secundárias, né? O legislador não colocou isso na lei, enfim, tratou só das petições primárias, né? A questão da análise, né? Ele não fala de conclusão da análise, de publicação, ele fala que é o prazo de análise. A Anvisa terá até 90 dias para analisar a petição, né? Úteis, dias úteis, não são dias corridos, né? Ao final, os 90 deve dar um pouco mais de 100 dias, né? Porque não são dias corridos. Então, tem todas essas dificuldades aí, mas nós estamos interpretando a favor da pesquisa clínica, da melhor forma para o ambiente regulatório, para a pesquisa clínica, porque, apesar do texto não estar exatamente muito claro, nós participamos das discussões e sabemos, né, quais eram os objetivos da lei. Mas, obviamente, a gente endereçou isso para a nossa procuradoria, que é quem nos dá respaldo, né, para todas essas questões, para nos dar segurança também para que a gente aplique a lei da forma correta, né? A questão do prazo, como eu comentei, né, de 90 dias, quando eu comentei aquele prazo que a gente fica em torno de 4,6, eu falei, razoável. Assim, não é, quando eu digo razoável, é porque a gente vive uma realidade tão complicada, né, que ter uma média de 4 meses, para nós, é um grande avanço, né, levando em conta que somos 14 técnicos. Então, mas esses prazos não são competitivos, não são, né? Nós sabemos disso, temos absoluta clareza disso, né? Que precisamos melhorar. O 90 dias também ainda não é o prazo ideal, né? Como pesquisa clínica competitiva, a gente sabe que não é ideal, né? Mas tem todas essas circunstâncias e aí nós temos que mobilizar o parlamento, mobilizar todo mundo para que dê o segundo passo, né? Tem um prazo, a agência vai precisar cumprir esse prazo, então é preciso que mobilizemos para as outras ações, para que se consiga avaliar dentro desse prazo de 90 dias. Caso contrário, a gente entra naquela situação de ter um número muito alto de pesquisas não analisadas pela autoridade regulatória local. Isso pode ser negativo se nós pensarmos que 91% das pesquisas clínicas realizadas no Brasil, os seus dados vão subsidiar registro fora do país, aqui, mas fora também, e isso pode ser negativo, não é?
que é a mesma situação que a gente se depara, né, quando nós recebemos dados para registro de medicamento de países ou autoridades regulatórias que a gente não conhece exatamente como trabalham, enfim. Então, gera uma certa desconfiança e isso ninguém quer, né? Então, eu acho que, de forma geral, falei até demais do que eu devia. Vou passar a palavra para o Dr. Tarcísio. Bom, eu queria inicialmente homenagear aqui os grandes homens e as grandes mulheres que, naquele grande exército de 7 integrantes da Anvisa, para aquele comparativo que o Cláudio trouxe, então, homenagear aqui os amigos e as amigas da Anvisa que cumprem o seu mistério aí com muita dedicação. Então, primeira referência. Bom, eu acho que, a partir do que nós estamos conversando aqui, essa integração é importante para que a gente faça chegar ao órgão regulador a necessidade de se imprimir a devida celeridade para essa regulamentação, né? É claro que nós temos, inclusive, outros instrumentos jurídicos que podem ser utilizados, podem ser viabilizados nessa perspectiva de tentar suprir esta demora, né, em regulamentação, né? Do ponto de vista jurídico, me parece que não cabe mandado de injunção, porque é um instrumento legislativo secundário, o decreto, né, de regulamentação, mas dentro de uma perspectiva dos casos individuais, em decorrência da omissão, né, ali, de um prejuízo demonstrado, né, se talvez manusear um mandado de segurança. Mas, se todos recordam da nossa fala, a nossa perspectiva aqui é uma perspectiva de trazer um outro olhar e, sobretudo, esse compromisso nosso de ser voz dentro da nossa instituição, e eu acho que a doutora Ângela também concorda, o Cláudio e o próprio Instituto, de que nós temos que buscar outras formas que se distanciem um pouco da judicialização e se trabalhar a perspectiva de mais efetividade e de mais resolutividade para a questão posta, né? Na fala tanto da doutora Ângela quanto do doutor Cláudio, eu vislumbrei a perspectiva de que nós caminhamos até aqui com base aqui em várias experiências e na RDC, né? Na regulamentação que nós tínhamos. Então, é perfeitamente defensável uma perspectiva de interpretação naquilo que está em vigor na lei, naquilo que não é imprescindível da regulamentação, e utilizarmos ali uma construção com o dispositivo da RDC e também com o dispositivo que está em vigor para trabalharmos no que importa, que é o desenvolvimento, que é a perspectiva da realização das pesquisas e, com isso, se alcançar, a bom termo, aquilo a que se propõe, né? Então, essa é a primeira assertiva que eu queria colocar. Com relação à indagação da doutora Ângela, assim como, vamos dizer assim, para a Anvisa ou para todo executivo que está nesse movimento de regulamentação, apesar de um conhecimento, de uma experiência já amealhada ao longo dos anos, para a perspectiva do Ministério Público, eu acho que, no primeiro momento, esse endereçamento ele deva ser feito ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição. Eu tenho uma pesquisa no âmbito do Estado de São Paulo. Então, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, e ele vai direcionar essa questão, ou a informação, ou essa notificação, para o promotor que tenha atribuição. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque nós vamos precisar internamente também discutir a temática, porque nós temos diversas características de cada participante da pesquisa. Nós temos um participante que é idoso, nós temos o promotor do idoso, um promotor especializado para o idoso. Então, nós temos um promotor especializado na área da infância. Então, nós temos uma criança que participa da pesquisa. Então, nós vamos ter que, do ponto de vista interno, mexer, trabalhar, amadurecer um modelo que ofereça um fluxo com a maior celeridade nessa perspectiva de contribuição, de integração e de cooperação aqui com o objeto a que se destina a lei. Então, era essa referência, estou à disposição de todos para continuarmos aqui esse diálogo. Aproveitando que você está falando sobre criança, tem uma pergunta aqui, que depois já vou fazer uma para a Ângela também, em relação ao CEPS.
Doutor Tarcísio, em seu entendimento, o protocolo clínico envolvendo o paciente pediátrico, por exemplo, poderia iniciar antes da manifestação do MP ou o MP deverá se manifestar antes do início da pesquisa? Veja bem, a priori, pela leitura que nós fizemos da lei, a perspectiva da intervenção do Ministério Público não é sobre a pesquisa em si, sobre o mérito da pesquisa em si, até porque o Ministério Público ele não tem um conhecimento. E todas as vezes que nós nos deparamos com situações que demandam um conhecimento específico, a gente se vale do auxílio de agências reguladoras, de institutos, enfim, de entidades que façam um trabalho especializado, né? Essa notificação para o Ministério Público, ela tem uma perspectiva. Qual é a justificativa dela? A justificativa é a situação de vulnerabilidade ou incapacidade do participante da pesquisa. Então, o objetivo dessa comunicação ao Ministério Público, dentro desse olhar de cooperação, de integração e de parceria, né, o Ministério Público, com a sua participação, a meu ver, ele traz ainda mais segurança jurídica, mais tranquilidade para todo o processo ali da pesquisa, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que o MP vai verificar é o consentimento dado pelo representante legal atender aos requisitos legais, há um interesse ou está sendo preservado o interesse, a identidade, a inviolabilidade, a intimidade daquele participante da pesquisa, seja ele menor, seja ele absolutamente incapaz, relativamente incapaz, seja ele idoso, enfim, esse é o objetivo do Ministério Público dentro dessa perspectiva. Então, me parece que essa notificação ela vai se dar durante o processo de autorização. E o MP vai verificar se esse consentimento para o ingresso e para a efetiva permanência do participante na pesquisa se deu validamente, observando os critérios legais. E para a doutora Ângela, entende-se, como você entende, né, imagino, que do ponto de vista jurídico, a CONEP poderia atuar como instância nacional de ética em pesquisa? No meu entendimento, com base na lei, não. A CONEP é um comitê dentro do Conselho Nacional de Saúde, certo? Então, e o Conselho Nacional de Saúde que regulava a pesquisa. Com a lei, está claro que a instância nacional está dentro do Ministério da Saúde e dentro daquela área da ciência. Então, acho que o Ministério poderia até aproveitar os membros da CONEP, mas não levar a CONEP. E uma das perguntas que eu iria formular também para o Ministério é entender qual é essa relação, porque, neste momento, acontece agora um evento que está sendo promovido pela CONEP para falar de futuro, enfim, ela se sente parte do sistema, ou pelo menos essa mensagem, essa percepção que ela está deixando no setor. E a gente queria entender... O evento acontece hoje, né? Está acontecendo agora. Então, a gente queria entender... para a CEPS. Então, a gente precisa de mais clareza, né? Então, mas ela está atuando como se fizesse parte do sistema. Acho que daí a razão da pergunta. Mas, pela lei, não seria. O Ministério pode até trazer esses integrantes para compor esse órgão colegiado da instância nacional, mas CONEP está dentro do Conselho Nacional de Saúde. E, bom, a gente vem falando da importância da lei para a gente melhorar os prazos, né, os tempos de aprovação dos protocolos, que seria importante, dado que vamos supostamente ter mais CEPs capacitados, para poder ser CEPs acreditados. Essas informações já começaram a chegar de como vai ser essas acreditações, ou ainda isso tudo depende do decreto? Primeiro, a gente vai precisar da regulamentação do decreto, em que vai estabelecer as regras de credenciamento e acreditação. Na minha visão, acho que muita coisa vai ser aproveitada do que já existe hoje, né? Então, é uma questão do Ministério buscar essas normas, reeditar, fazer algumas adaptações. Agora, o impacto que essa mudança... O impacto que essa nova regulamentação vai ter no tempo de aprovação vai depender de quanto o Ministério estará aparelhado para isso, né? Para fazer essas acreditações de uma forma até célere, porque temos poucos CEPs acreditados
e CONEP agora não faz mais aprovação de projetos. A instância nacional também não fará. Então, a gente vai precisar de muito mais CEP acreditado para as pesquisas de risco elevado. Vocês querem fazer alguma pergunta de um para o outro? Ou... Temos mais uma do público aqui, mas se vocês quiserem fazer... Na verdade, não é exatamente uma pergunta, eu queria só comentar o questionamento que a doutora fez sobre a fiscalização, não é? Porque, na verdade, a Anvisa já faz, né, a fiscalização hoje, e algumas questões ficaram sobrepostas, né, no que está na lei com o que está nos regulamentos da Anvisa, enfim, na própria 6437, e nós fazemos, por exemplo, no âmbito das inspeções de boas práticas clínicas, e a 14874 reforçou isso, né? Isso foi algo que a gente né, sugeriu e discutiu muito, justamente para dar a legalidade e a atuação da agência, por exemplo, nos casos de descumprimento de boas práticas clínicas, de boas práticas clínicas. Então, o nosso setor de fiscalização já atua, né? Agora, com a lei, isso fica, obviamente, com um respaldo legal, né? Estão podendo invalidar os dados, interromper, né, as atividades do centro, coisas desse tipo. E, obviamente, aí o patrocinador, o investigador, enfim, também entra né, com as suas responsabilidades nesse contexto. Tem uma questão aqui. Considerando os aspectos discutidos hoje, vocês imaginam que a lei irá inibir ou incentivar a indústria de trazer estudos patrocinados para o Brasil? Eu acho que a lei ela atrai investimentos porque traz segurança jurídica, as regras agora estão postas, estão na lei, que é um instrumento jurídico correto para isso. Agora, a aplicação dessa lei é que vai determinar se a gente vai atrair ou se a gente vai afastar as pesquisas, a interpretação da lei. Então, um ponto de preocupação gerado pela lei era justamente a questão da comunicação para o Ministério Público, então, que traz uma insegurança. Quer dizer, além de CEP, além de Anvisa, eu tenho que fazer uma comunicação para um outro órgão de controle que pode aparecer a qualquer momento no andamento da minha pesquisa e falar: espera aí, o que vocês estão fazendo com esse incapaz? Mas Tarcísio já me deixou bem tranquila e já deixou claro também hoje que não é essa a intenção. A ideia é trabalhar em colaboração e fazer a tutela daquele incapaz e não fazer tanto uma interferência na pesquisa. Então, são essas coisas que a gente vai ter que testar no futuro para ver se a gente vai atrair ou não. Eu acho que a gente também tem que pensar que todo mundo quer garantir todos os direitos para os participantes, mas isso tem que ser sustentável para a pesquisa no Brasil. A gente não pode ser um mercado não atrativo. Então, no cenário anterior, como advogada, inúmeras vezes eu já tinha que explicar para o patrocinador quais eram as responsabilidades dele no Brasil. Então você tem que dar assistência médica imediata, assistência médica emergencial, fornecimento sem limite de tempo, gratuito. E o gratuito e o tempo não é o problema. O problema é você é obrigado a fornecer um medicamento experimental, você ainda não conhece todos os efeitos e você é responsável por ele. Então a gente já teve um caso em que a pesquisa foi interrompida porque o risco era maior do que o benefício, e solicitaram acesso pós-pesquisa. E o cliente me perguntou: eu sou obrigado a fornecer? Eu sei que isso faz mal, eu sei que isso é perigoso, eu tenho que fornecer? Então, é esse tipo de situação que o patrocinador não pode lidar. É a responsabilidade. Porque o custo de fornecimento de medicamento é mínimo. Ninguém se opõe. O problema é toda a responsabilidade que vem desse fornecimento. Então, eu acho que a gente vai ter que... Enfim, eu espero que a lei seja aplicada no sentido de dar a máxima proteção para o participante sem inviabilizar as pesquisas no Brasil. Como presidente aqui do Instituto Projeto Cura, que a gente lutou tanto para o projeto de lei ser aprovado no Congresso, né? Depois lutamos tanto para a lei ser sancionada, a gente deseja
que a lei venha para ser benéfica para a sociedade, não para ser mais um problema para a sociedade. Eu estou muito né? otimista. Até a gente está vivendo um momento de falta de regulamentação, o decreto está atrasado, mas para nós, advogados, para nós do mundo jurídico, isso é absolutamente normal. Vem a lei, o decreto vem muito depois, e a gente fica um período no limbo. A LGPD, né, a gente tinha lá a autoridade, a regulamentação, e cadê a autoridade? Então, isso para a gente é comum. É novo para quem trabalha com pesquisa, mas para o advogado isso é absolutamente comum. E a gente vai convivendo com isso. Isso é de praxe. E eu estou otimista porque eu acho que a lei é uma lei moderna em termos de proteção de direitos, é uma lei que não causa uma ruptura no que já existia, enfim, só trocou o Conselho Nacional de Saúde por Ministério da Saúde e trouxe muitos benefícios para o participante de pesquisa. Então, eu estou super otimista. E uma coisa importante para pacientes e pessoas que nos acompanham online é que a mesma lei que hoje pode estar tendo empecilho, que pode ser vista por alguns como empecilho, como problema, como falta de ética, ou, enfim, outros problemas para o paciente e para a sociedade, esta mesma lei é que vai favorecer que os investigadores acadêmicos possam fazer estudos, por exemplo, epidemiológicos, né? Ou seja, existem muitos estudos que o Brasil precisa fazer, aqueles que o Cura fomenta, e que dependem dessa claridade dessa lei para a gente mapear a população brasileira, para nós sabermos, será que os nossos cânceres têm outras mutações diferentes dos norte-americanos, dos europeus? Ou seja, não é só a indústria farmacêutica que vai poder fazer pesquisa. Existem as universidades, existe o Cura, os investigadores acadêmicos independentes, que também estão aguardando essa celeridade para poder ter os seus projetos sendo executados e beneficiando, e a gente podendo ter um mapeamento da nossa população, né? E podendo esses dados gerarem novas políticas públicas. Como o nosso tempo está terminando, eu vou passar a palavra para que cada um faça as suas considerações finais em 1 minuto, para a gente poder fazer o sorteio do livro do Dr. Max. Chegou mais uma pergunta aqui. Do Dr. Maxi, por sinal, sobre a possibilidade de fornecimento público, tratamento do braço controle dos estudos em estudos independentes de empresas farmacêuticas, quando os medicamentos já são padrão no SUS. Agora pode? A nova lei entra no mérito? Eu também vou ler outra vez, ok? Sobre a possibilidade de fornecimento público, acho que existe a possibilidade do fornecimento público para um tratamento do braço controle dos estudos, em estudos independentes de empresas farmacêuticas, quando os medicamentos já estão padrão no SUS, a nova lei entra no mérito? Eu achei que ia ser difícil demais por escrito, mas assim, é que a gente vive a seguinte situação, né? Deixa eu me apresentar, sou o Max, eu sou um investigador, especialista em câncer de mama. Eu sempre achei que a grande barreira para a gente não ter mais produção acadêmica no Brasil, a gente é muito dependente da indústria farmacêutica. Praticamente, nos últimos 20 anos, o que entra de estudo são os patrocinados. Por quê? Porque eles são os únicos que dão conta do fardo regulatório. Pelo que eu vi, isso está melhorando muito, né, com a chegada da nova lei, mas tem alguns problemas que eu não sei se foram saneados. O que eu sempre achei o maior deles é o seguinte: vamos supor, nós aqui no Brasil temos, sei lá, 80% dos estudos são de fase 3, né, que comparam um tratamento com outro, é a fase final da pesquisa clínica. Então, vamos supor que o tratamento padrão é o tamoxifeno, eu tenho um tratamento que eu acho que é melhor, aí eu vou comparar com o tamoxifeno, certo? O que a lei dizia até então? Que todo o medicamento do estudo, inclusive o tamoxifeno, que tem no SUS, tem que ser fornecido pelo patrocinador da pesquisa. Quando é uma indústria farmacêutica poderosa, tudo bem, consegue lá, compra tamoxifeno para 3 mil pacientes, mas pense no investigador lá da Unifesp, do ICESP, né, que não tem dinheiro para essa coisa, o estudo nunca é feito. E o tratamento controle tinha no SUS, e não pode ser usado porque existia essa maldita regra, né, que eu não sei se foi saneada com essa reforma. É isso que eu queria explicar, não tinha como mesmo uma pergunta. Eu não estava entendendo, mas eu queria fazer a minha
Não queria fazer interpretar. Né? Não é a pergunta, é o tema que é complexo, né? Porque às vezes é até difícil explicar por que você tem tanta obrigação, tanta responsabilidade, se o comparador, o grupo controle, está tomando um medicamento que já está no SUS, ou às vezes já estava até naquele tratamento. Acho que a lei ela ajuda nesse sentido, porque ao criar aquela primeira, vamos dizer, peneira, né? O primeiro gate, que é o plano de fornecimento que tem que ser apresentado com o protocolo, vai ter que dizer da necessidade ou não do fornecimento. E aí você vai fazer aquele teste, passar por aquelas hipóteses da lei. Né? Então, se já tem um tratamento satisfatório, né? Um tratamento alternativo satisfatório, se o participante ele não está correndo um risco de morte, então, você passando por aquele teste, você vai conseguir justificar no plano que o fornecimento pós-pesquisa não é necessário. Né? Então, eu acho que ajuda, sim, e até depois, se eventualmente CEP entender não é necessário, no momento em que aquele produto está no SUS, você não tem mais obrigação. Então, se já é um que vem do SUS, não teria por que o CEP obrigar, né, o patrocinador a fornecer. E você tocou num ponto que é super importante. Quando a gente critica esse fornecimento pós-pesquisa, amplo e restrito, prazo indeterminado, parece que a única preocupação foi fazer com que a indústria farmacêutica arcasse com esse custo. Só que o efeito negativo que isso tem é que isso impede que o investigador, né, o pesquisador pessoa física, faça as pesquisas. Né? E, pior, a indústria farmacêutica ela tinha lá um grant, um valor, que, se você é um pesquisador, fala, indústria, eu quero o seu medicamento, eu acho que tem aqui uma outra aplicação clínica, eu quero pesquisar. E a indústria tinha uma verba destinada para isso, né, para as pesquisas de iniciativa do investigador. Com essas responsabilidades, eu cansei de dar parecer dizendo você está assumindo essa responsabilidade, você vai ser considerado patrocinador dessa pesquisa pelas regras da Anvisa, pela 466, então saiba que você está assumindo essa responsabilidade. E eu sei de indústrias que cortaram essa verba. Então, quem perde é a pesquisa, quem perde são os participantes. Bom, 50 segundos para cada um se despedir do nosso painel 2024. 40. Bom, 39. Bom, só agradecer e não poderia deixar de lembrar aqui que fornecimento pós-estudo não está previsto na lei, mas a parte operacional e de controle sanitário é da Anvisa, certo? Tem uma RDC, que é a RDC 38, que já tem uma minuta já consolidada, enfim, mas por conta de todas essas incertezas, essas dúvidas, nós não conseguimos avançar. Então, provavelmente, nós vamos colocar algo meio genérico, porque não tem ainda a regulamentação, enfim. Tá? Mas, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, discutir, enfim. De novo, né, a gente está sempre à disposição para construir, achar alternativas e tentar driblar nessas situações que são realmente desafiadoras, e tentar também mobilizar o nosso parlamento, fazer com que eles entendam que a pesquisa clínica tem que ser uma política de Estado. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. Doutor Tarcísio. Eu queria agradecer aqui acho que é muito digno de nota a presença da Anvisa e a presença do Ministério Público para discutir e conversar sobre o assunto. Eu acho que esse é o único caminho de construção. A gente tem os nossos interesses, a nossa visão, e vocês têm as suas regras, as suas missões, as suas atribuições, e que todo mundo tem que caminhar junto e chegar num denominador comum para o bem da ética na pesquisa. E, infelizmente, a gente não tem um principal ator aqui que poderia ajudar a construir, nos ajudar a entender como devemos nos comportar daqui para frente. Então, por isso, eu agradeço muito essa abertura para o diálogo. Para cumprir o prazo aqui da doutora Fernanda, tchau. Não, mas só para, mais uma vez, agradecer a oportunidade, não só da oitiva, mas também do aprendizado para nós, não só do conhecimento, da experiência. Dizer que o Ministério Público está engajado, o Ministério Público tem esse compromisso. Muitas das vezes o Ministério Público é visto como atrapalhão, mas o Ministério Público não é atrapalhão. Quando o Ministério Público se manifesta, quando o Ministério Público questiona, reivindica, ele está fazendo em prol da sociedade. Né? Então,
Eu queria só fazer esse apontamento de que, se o Ministério Público vai ter a oportunidade de antever, no sentido de examinar, de verificar o processo ali, principalmente do ponto de vista ou da perspectiva da validade, do consentimento, né, do participante da pesquisa, eu vejo como um ponto positivo, porque você está trazendo o Ministério Público para perto, né? É um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu queria, que independente do questionamento ou da previsão legal, se o Ministério Público, a doutora Fábia, está lá na promotoria dela, especializada na saúde, em Belém, e ela recebe ou uma criança, ou um idoso, ou um participante de uma pesquisa, que faz um relato de que sua manifestação não foi válida, a doutora Fábia vai ter que abrir um procedimento e pedir todo o processo, verificar, inclusive, fazer uma recomendação para suspender a pesquisa, ou, na realidade, é melhor que o Ministério Público participe desse processo de construção. Então, eu vejo muito positivamente, não só para a sociedade, mas para os participantes, para os pesquisadores, enfim, para todos nós que estejamos todos juntos nessa caminhada, de mãos dadas, caminhando juntos e lado a lado. Então, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e a todas. Em nome do Instituto Projeto Cura, também quero agradecer Dr. Cláudio Osvan, doutora Ângela, doutor Tarcísio. E, como a gente diz, a cura do câncer começa na pesquisa, e juntos, pesquisando a cura do câncer. Agora, cada um olha embaixo da sua cadeira. Se houver um papelzinho com o logo do Cura, você acabou de ganhar um livro e pode pedir autógrafo do autor. Não, nós somos punidos, nós somos punidos. Então, quem encontrar um papel embaixo da sua cadeira, vem aqui na frente com a Luciana retirar o seu livro. Muito obrigado. E, quem sabe, o ano que vem a gente vai estar falando sobre os desdobramentos da regulamentação da lei e de outras barreiras para a pesquisa, como financiamento, capacitação, etc. Muito obrigado.